Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Já estamos aqui para o nosso momento de bate-papo. É um motivo de muita alegria para mim poder retornando com as lives. Já tinha um bom tempo, pessoal, que eu não fazia uma live, né? E eu creio que está acontecendo num momento oportuno para todos nós. Um momento de alegria, um momento de novas expectativas, de novos horizontes. E, enfim, tenho certeza que está chegando um tempo novo para as nossas vidas. Para o nosso trabalho, para a nossa família. Liege Ferreira, boa noite, tudo bem? Eu já vou começar a tomar uma aguinha aqui, pessoal. Enquanto a gente espera um pouquinho, vai cumprimentando aí, vai compartilhando aí com seus amigos. E já começa a interagir aí. Começa colocando o seu boa noite. Estou muito feliz por cada um de vocês que estão chegando para participar conosco. Val Santos, seja bem-vinda, boa noite. Janeide Mar, bem-vinda, boa noite também. Bom, pessoal, então, eu não quero ficar enrolando, já vou dar início, então, à live dessa noite. E o tema dessa live é superação. É um tema bem legal, né, pessoal? E eu quero falar com vocês sobre superação. Exatamente por conta de um período difícil que eu enfrentei. E esse período foi um período assim, foi um período de deserto. Sim, foi um período de deserto, foi um período de dificuldades, porém, foi um período também de muito amadurecimento, de muito crescimento. Foi um período assim, onde eu cresci bastante, eu posso falar para vocês isso. E eu não sei se você já passou, se você está passando por esse período, por um período, né, de deserto, por um período de turbulência na sua vida, na sua profissão, na sua saúde. Eu não sei qual o momento que você está passando agora, mas eu quero falar para você que não é por acaso. Não é por acaso, nada na nossa vida é por acaso. Então, eu quero falar para você qual foi a minha superação. Então, olha só, pessoal, no ano de 2020 para 2021, eu fui diagnosticada com a síndrome do pânico. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar, né? Sabe o que é isso? Ou se alguém da família já passou. Até porque, antes de acontecer comigo, eu não imaginava que esse mal acometia tantas pessoas. Porém, depois, quando eu tive o diagnóstico, né, dessa crise, então eu pesquisando, procurando saber, então eu fiquei até assustada com o número de pessoas que passa por essa situação. E eu vou falar para vocês, é difícil de alguém assimilar o que é essa crise do pânico, se a pessoa não passou ou se ela não conviveu com alguém que passou por isso. E realmente é uma situação assim, posso falar para vocês,
desesperadora em muitos momentos. E eu digo desesperadora porque quando você, não exatamente quando você tem o diagnóstico, mas quando você começa a desenvolver os sintomas, a ter as crises, né? Mesmo ainda sem saber, ela é algo assim que tira o seu chão. É desesperador exatamente por isso. Porque é uma sensação de que você perdeu o controle da sua vida, de que você perdeu o controle, né, da sua mente, dos seus pensamentos. E se fosse para eu traduzir assim, né, para quem não sabe o que é isso, eu pensava assim, eu costumava dizer que eu estava a um passo da loucura total. Ai, agora eu falo isso assim, né, mais leve, né, descontraída assim, mas no momento em que a gente está enfrentando essa crise, não tem como ficar assim, viu, pessoal? Porque os sintomas são terríveis. E eu vou falar aqui para vocês alguns dos sintomas que aconteceu comigo. Pode ser que outras pessoas desenvolvam sintomas diferentes, mas comigo foi desta forma. Então, quando eu comecei a ter as crises, né, do pânico, eu começava a me dar uma aceleração no coração, e com a aceleração do coração eu ficava com as mãos um pouco trêmulas e começava a sentir um forte aperto no peito e em seguida alguma sensação assim de falta de ar. E inclusive, uma das coisas que fez, né, essa crise a desencadear foi exatamente a situação da pandemia, né, que nós enfrentamos. Até porque na minha infância eu tive bronquite. Então a questão da falta de ar, para mim, era uma questão assim muito desconfortável. E como a Covid, né, 19, ela tinha como um dos sintomas a falta de ar, então quando acontecia comigo a falta de ar, só vinha na minha mente, né, que eu tinha pego, né, o vírus e eu ia morrer, porque uma das coisas que deixa a gente ficar em desespero é essa questão de você não ter controle da sua mente. Então você fica com o seu pensamento o tempo todo em uma situação de alerta. Sabe assim, quando você toma um susto, né? Quando você assusta muito assim, você dá aquela acelerada assim no coração, mas logo passa, né? Então, a crise da síndrome do pânico é mais ou menos esse susto. Só que não passa assim rapidamente. Pelo contrário, né? Tende a piorar, a se estender, né? Conforme a forma que você lida com ela. Então, como a gente estava passando por toda aquela situação, né, muitas informações a todo tempo, né, de várias pessoas que estavam com problema, né, então a gente estava cercada de informações ruins. E a minha mente, então, ela ficou vulnerável a essas informações. E quanto mais eu via as informações, mais eu ficava, tinha crises mais recorrentes. E chegou ao ponto de eu precisar, né, de ir ao posto de saúde várias vezes para ver se a minha oxigenação estava normal.
E a única coisa que fazia a minha crise, né, diminuir um pouco, era quando eu chegava no posto de saúde e media, né, a oxigenação e via que estava normal. E assim foi por várias vezes. E eu fui protelando em buscar uma ajuda específica nessa área. Porque até então a gente não quer acreditar, né, que a gente está com um problema, alguma coisa na cabeça, algum desequilíbrio. E pelo contrário, a gente faz é buscar outros médicos. Como você sente dor no peito, como eu estava sentindo dor no peito e falta de ar, então eu busquei um pneumologista, fez os exames e não deu nada. Exame de coração, né, esses outros tipos de exame, ver se estava com alguma infecção, porque com o tempo, né, com a frequência das crises, né, você pode desenvolver também alguma disfunção intestinal, e aí você começa a pensar várias coisas, possibilidades de uma doença, de uma coisa ou de outra. Então, é exatamente, né, essa situação aonde você não tem a certeza do que está acontecendo com você. E o que fica mais chato ainda é você falar com alguém e a pessoa não conseguir te ajudar, porque ela não entende o que você está passando. Na realidade, nem eu entendi o que eu estava passando. E então, eu me vi assim, sabe, sem saída. E uma das coisas, pessoal, que eu quero falar para vocês, e aqui vai, para você anotar aí, eu já deixo a primeira chave, tá? Dessa live de hoje. Que é que nós devemos proteger a nossa mente. Pessoal, como é fundamental a gente saber, né, com o que nós estamos alimentando a nossa mente. Porque foi durante esse período, né, por esse deserto que eu passei, esse processo ruim, né, que eu enfrentei, foi que eu assimilei a importância que é de nós protegermos a nossa mente. E como nós protegemos a nossa mente? Guardando, né, observando o que nós estamos vendo, o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos falando, qual o ambiente que nós estamos. Você não sei se você já teve uma experiência de você ter um projeto e de na sua mente você tá pensando que vai dar tudo certo, então você faz planos, né? E você tá tão feliz com aquilo que você está projetando na sua mente. Então, você pega aquilo que você está pensando, está projetando em fazer, e aí você vai e comenta com alguém, né? E de repente, essa pessoa ela não está preparada para ver, para saber que você está com um grande projeto, que você está querendo progredir, que você está querendo crescer. E como essa pessoa não está preparada, né, para ver você crescer, para ver você iniciar um grande projeto, então essa pessoa vai e derrama um balde de água fria sobre o seu sonho, sobre o seu projeto. Então ali, através daquelas palavras depreciativas que aquela pessoa falou, o que vai acontecer? Você vai começar a introjetar dentro de você aquelas palavras que aquela pessoa falou. E de repente aquelas palavras foram: ah, mas será que vai dar certo? Ah, mas isso é muito difícil o que você está querendo, né? Eu nunca vi alguém conseguir isso. Então, essas palavras, né, negativas, elas começam a estar impregnadas na sua mente e começa a se formar, então, como se fosse uma barreira. E você mesmo começa a pensar, né, a duvidar da sua capacidade. E você mesmo começa a colocar empecilhos, a ver empecilhos
muitos empecilhos para esse seu projeto, que ainda estava no ninho. Mas o que aconteceu? Quando você falou perto de alguém, né, que não estava preparada para participar, para ver o seu progresso, então você recebeu aquela palavra negativa e aí matou o seu sonho antes que ele viesse a nascer. Então, olha só para você ver a importância. Quero cumprimentar aqui a Marcicleide, que entrou aqui na nossa live. Seja bem-vinda, Marcicleide. Boa noite, tudo bem? Então, olha só, anota aí essa chave. Proteja sua mente, guarda sua mente, porque ela é aqui, gente, que começa tudo. É aqui, é da mente que o nosso corpo todo recebe a informação para que ele funcione de forma correta. Então, se a nossa mente começar, né, a mandar informação para um membro ou outro do corpo, você está doente, você está com dor, né, você não está bem. Então, essa informação ela vai começar, né, a refletir lá nesse órgão. Então, é por isso que a nossa mente ela precisa ser protegida. E eu quero falar para você aqui, inclusive eu gostaria que você anotasse, tá? Eu não sei se você sabe, mas eu sou cristã e creio em Jesus, creio na palavra de Deus. E, portanto, você que participa das minhas lives, você que participa do meu trabalho, já deve saber disso. E para quem não sabe, vai saber agora. Já estou reforçando a minha fé em Jesus. E eu quero que você anota aí então, porque esse texto é semente na sua vida. E esse texto está em Provérbios 23, 7. Sabe o que ele diz? Como imagina a sua alma, assim ele é. Olha só, quando eu falei para vocês que a primeira chave é proteger a nossa mente. E na própria palavra de Deus está dizendo isso. Será que esse texto está na palavra de Deus por acaso? Não, não está por acaso. Há uma motivação, há um propósito nesse texto em estar aqui. Né? Então, como nós imaginamos na nossa alma, na nossa mente, assim ele é. Então, aquilo que você fala de você, o que você fala de você? Porque o que tem que valer na sua vida não é o que os outros falam de você, é o que você pensa de você mesmo. Então, é por isso que nós precisamos guardar a nossa mente. E o segundo texto que eu gostaria que você anotasse aí, está em Romanos, no capítulo 12, no verso 2. Fala assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha só, 2 textos. Né? Tem vários outros falando que nós precisamos proteger a nossa mente. Proteger o nosso coração. Então, por que guardar a mente? Porque tudo começa aqui, gente. Todo projeto começa na mente. Então, se nós deixarmos que as informações negativas, né, que pessoas venham falar coisas contrárias, venham matar o nosso projeto, enquanto ele está só aqui, no ninho, na mente, né, no nosso coração. Aí o que vai acontecer? Se nós não guardamos a nossa mente, esses pensamentos, essas informações negativas, elas vão vir sobre a nossa mente e vai começar a sufocar o nosso sonho, o nosso projeto, aquilo que Deus tem implantado dentro de nós, que faz parte, né? Faz parte do projeto de Deus para a nossa vida. Faz parte do projeto de Deus para a sua vida, para a sua empresa, para a sua família.
Então é por isso que você precisa guardar a sua mente. Essa é uma chave importantíssima dessa live. Eu vou trazer 3 chaves, tá? Então, olha só para vocês verem. Passei o deserto, sim. Passei essa situação com a síndrome do pânico. Verdade. Assim como talvez você também esteja passando alguma crise, alguma situação financeira, algum problema talvez de enfermidade, alguma situação na sua família. E qualquer coisa nessa área, ela nos estabiliza de certa forma, né? E acaba sim se tornando um deserto, né? Na nossa vida. Acaba se tornando um processo doloroso, um momento complicado de nós estarmos enfrentando. Mas eu quero falar uma coisa para você muito importante. Por mais que talvez neste momento difícil que você está passando, você pense que você está sozinha ou sozinho, porque você olha para um lado, não vê uma solução. Você olha para outro lado, não vê uma saída. Então, você, por algum momento, assim como eu, me vi em algum período de desespero, sim, mas eu quero falar algo importante para você. Independente de qual seja o deserto que você está enfrentando, qual seja a situação, você nunca está sozinho. Você nunca estará sozinho. Porque Deus, Ele está em todo lugar. E Ele está sempre conosco. E por mais que você pense, ou que você tenha a sensação que você está sozinha ou sozinho, mas você não está. E, olha só, é incrível. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que foi no período de deserto, onde Deus operou os maiores milagres, a maior manifestação do poder de Deus de forma visível. Foi no deserto. Foi quando o povo estava ali num momento assim, onde não via saída, onde não tinha escape. E talvez você está vivendo essa situação, assim como eu vivi. Mas, como eu disse, você não está sozinho. Você não está sozinha. E Deus, ainda que você esteja num lugar onde você pensa assim, nossa, poxa, ninguém está me vendo, ninguém está ouvindo a minha voz. Mas Deus, Ele arruma formas de chegar até nós, sabia disso? Ele é maravilhoso, gente, verdade. E assim como Ele arrumou uma forma de se achegar a mim, para falar comigo, para se revelar a mim naquele deserto, naquele momento ali de tanto sofrimento, de tanta angústia. Ele arrumou uma forma para se comunicar comigo. E você que está participando aqui nessa live comigo, eu quero falar para você que de repente esta live é a forma que Deus encontrou para falar com você. Para mostrar para você que Ele está sabendo da situação que você está enfrentando. Ele está vendo. Tudo que você está passando, Ele está vendo. Pois é. Assim como eu imaginei, né? Por alguns dias que eu estava num lugar onde ninguém tinha consciência do que eu estava passando, ninguém podia me ajudar, porque ninguém me entendia, não é? Às vezes nós estamos nesse momento. Nesse momento onde a gente pensa, poxa, ninguém me entende. Nossa, eu tento de um jeito, tento do outro, não dá certo. O meu projeto não flui. O meu negócio não anda. É exatamente nesse momento em que Deus, Ele aparece na nossa vida, Ele se manifesta na nossa vida, sabe para quê? Para nos melhorar. Para nos capacitar. Porque, gente, é incrível. Mas é nos momentos de crise, é nos momentos de deserto que nós somos amadurecidos. Que nós somos, forjados. Que nós somos
fortalecidos. E é isso que aconteceu comigo, de verdade. E é o que vai acontecer com você também, tá? Porque através dessa live aqui, eu tenho certeza que Deus está falando contigo. Que Deus está acendendo luzinha aí, ó, dentro do seu coração, dentro da sua mente, está te dando um direcionamento. De repente você que estava pensando, nossa, não acontece nada de novo na minha vida, não acontece nada de novo. Pois é, mas eu quero te falar. Esta live é uma oportunidade que Deus criou para falar com você, para te mostrar que Ele está vendo o que você está passando. Que Ele está sentindo o que você está sentindo, que Ele está ouvindo aquilo que você pensa que ninguém ouve. Sabe, aquelas orações que você faz lá no seu secreto, aqueles pedidos, aquele choro que às vezes nem desce a lágrima, você engole o choro. É como se você chorasse para dentro, né? Pois é, nesse meu projeto, nesse meu processo, né, de enfrentamento dessa crise de síndrome do pânico, muitas vezes, só que eu sou uma pessoa assim que chora muito fácil, quem me conhece sabe. Então, eu tanto chorei para fora quanto chorei para dentro. Muitas vezes, pessoal, porque todo mundo que estava próximo a mim, que é próximo de mim, sempre estava me vendo de cabeça baixa, triste, chorando. Quando eu não estava chorando, eu estava triste. Quando eu não estava triste, eu estava chorando. Então, foi dessa forma. Mas eu quero falar para você que o Senhor, Ele sabe tudo que você está passando. E Ele vai transformar tudo isso que você está passando, Ele vai transformar em degraus para que você possa virar essa página da sua vida. Para que você possa olhar para trás, para você poder ver esse momento ruim da sua vida. Assim como eu hoje olho para trás, se eu quiser ver aquele momento, né, e eu só olho para trás quando eu tenho que falar para mostrar para alguém que Deus é fiel, mesmo nos momentos de crise, porque eu não gosto de ficar falando no passado, mas eu só falo quando é para mostrar para alguém daquilo que Deus tem feito na minha vida, daquilo que Deus fez e tem feito na minha vida, porque isso é o que Ele vai fazer também na sua. E aqui nessa live está sendo esta oportunidade, aonde Deus está falando, né, que quer sim estar com você nesse momento, que Ele quer sim mostrar para você tudo o que Ele quer fazer na sua vida. E é exatamente quando a gente pensa assim, que está tudo acabado, é que as coisas começam, né, a clarear. É que o poder de Deus começa a entrar em ação e nós começamos a enxergar que há sim uma luzinha, onde nós temos que ir atrás dessa luzinha, porque lá, onde essa luz nos guiar, lá está a nossa resposta. Então, eu quero falar para você exatamente nesse momento, aonde você pensa que não tem mais jeito, foi exatamente quando eu pensei. Falei, agora acabou, né? Porque eu já procurei médico de tudo. Os médicos falam que eu não tenho nada. Mas eu não paro de ter essas crises. E o pior de tudo, gente, quando eu não estava passando pela crise do pânico, eu estava com medo de ter a próxima crise. Porque realmente ela assim é agonizante, né? É uma coisa muito chata de você passar. Mas, como eu disse para vocês, Deus está conosco no deserto. Deus está com você nessa crise. Deus está com você nessa tempestade. E o que aconteceu? Então, o Senhor, Ele me direcionou
né, para uma consulta com um psiquiatra. E foi ali, porque eu quero falar para você, Deus, Ele opera através da medicina. Ele opera como Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Então, Ele usou aquele médico para me dar 3 direções, para me dar 3 orientações para que eu pudesse passar mais rapidamente por esse período de crise, de pânico. E a primeira orientação que o médico me passou foi a medicação, né? Que ele disse que eu teria que tomar aquela medicação por 1 ano, de uso contínuo, por 1 ano. E em segundo lugar, ele falou para mim, aliado a essa medicação, eu te oriento a buscar a Deus, a buscar um equilíbrio espiritual em Deus. E a terceira coisa que ele falou para mim é que eu precisava colocar dentro da minha rotina exercícios físicos e alguma atividade manual. Olha só para vocês verem, né? Então agora já está chegando um momento. Exatamente, está chegando um momento onde foi assim a virada de página. E isso é tremendo, pessoal, quando acontece isso, sabe, quando aconteceu isso foi maravilhoso, assim, foi incrível. Bom, mas olha só, antes, né, de eu falar para você exatamente desse momento da virada, eu quero entregar para você a segunda chave da nossa live, tá? E a segunda chave é, para você que já tem um relacionamento com Deus, fortaleça esse relacionamento. Para você que não tem, busque esse relacionamento, desenvolva um relacionamento com Deus. Por quê? Porque Deus é o autor da vida. Deus é aquele que renova as nossas forças. É aquele que tem poder para nos dar direção, para nos manter de pé, para nos mostrar o caminho, para nos capacitar. Enfim, sem Deus, nada é possível. Nenhum projeto prospera sem Deus. Nenhum projeto avança sem Deus. Nada flui sem Deus. Então, olha só, aquele médico psiquiatra, ele disse para mim que a medicação sozinha, ela não ia poder fazer muita coisa por mim. Então, ele disse que eu precisava, aliado à medicação, a estar buscando essa força em Deus. E aqui, né, você já anota aí essa segunda chave da nossa live. Fortaleça o seu relacionamento com Deus. Porque Deus, Ele é a âncora da nossa vida. Né? É Ele que é o nosso chão, a nossa base, o nosso alicerce. É Ele que nos sustenta de pé. E sem Deus é impossível virar a página. Sem Deus é impossível nós passarmos para o outro lado. Então é assim, gente. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando a gente olha para tudo que está acontecendo à nossa volta, né? Então a gente entende. E hoje eu posso falar para você, porque eu já tinha um relacionamento com Deus antes. Né? Antes dessa crise, antes dessa turbulência, eu já tinha um relacionamento com Deus. Mas, durante essa crise, esse relacionamento, ele foi fortalecido. Tá? Ele foi fortalecido. Então, o que eu falo para vocês? A crise, ela vem sim, e às vezes ela nos deixa desestabilizados, desestruturados. Mas por que isso acontece, gente? É exatamente para nós entendermos o quanto que nós somos dependentes de Deus. O quanto que nós precisamos
de estar firmado em Deus. Lembra do texto que eu disse para vocês lá de Romanos? Que nós precisamos, que nós não podemos conformar a nossa mente com este século, mas que nós precisamos renovar a nossa mente. Então, isso é exatamente, né? Nos mostra exatamente isso, que nós precisamos estar renovando o nosso entendimento em Deus, né? Porque Ele é que nos dá a estrutura, Ele é que nos dá o caminho, Ele é que abre as portas, é Ele que opera, né, as coisas extraordinárias na nossa vida. Então, sem Deus, ainda que, né, a gente tenha aí um amparo da medicina, e é incrível, né, como essa pandemia serviu para nós vermos que, por mais que se tenha dinheiro, por mais que se tenha uma estabilidade financeira, e aqui eu coloco entre aspas, porque não existe estabilidade sem Deus, não é verdade? Então, essa crise, ela serviu para me fortalecer no Senhor, para me forjar ainda mais a minha fé, né? Estruturar exatamente para aquilo que o Senhor estava preparando. E é isso que eu falo para você. Este momento, de repente, ruim que você está passando, Deus está com você. Ele está com você nessa crise, Ele está com você nessa situação. Agora, você precisa, né, usar esse momento para você se apegar nele, para você conhecer mais dele, para você se fortalecer nele. Porque aí ele vai te mostrar, olha, ele vai te falar assim, é como se você estivesse num quarto escuro e você não consegue enxergar nada. E aí, de repente, alguém vai e abre uma frestinha assim, ó, na porta. E aí você olha assim, aquela frestinha de luz. E aí alguém, né, abre aquela porta e você fala, nossa, é por ali que eu preciso ir. Então, essa live de hoje está servindo para isso. Através dessa live aqui, Deus está abrindo essa pontinha de luz para te mostrar que Ele está contigo, que Ele quer falar com você, que Ele quer te capacitar nesse momento aí que você está passando, né? Que esse momento que você está passando não é para te destruir. Gente, e é tão incrível essas coisas, mas uma das coisas assim que eu nunca imaginei que eu ia gostar tanto de ouvir, mas aquele médico, ele falou para mim, olha, você pode ficar tranquila, essa crise, ela não mata. Porque quando a gente está com síndrome do pânico, a gente pensa o tempo todo tudo, até coisas assim que não tem nada a ver. Você pensa que vai morrer, que isso vai te matar. Sabe? Então, assim, é tudo que eu queria ouvir naquele momento. E foi tão incrível eu ter feito aquela consulta, porque é como se você, há muito tempo, você não ouvisse, ninguém conseguisse te entender. Como se você estivesse falando em uma língua estrangeira, que ninguém te entendesse, ninguém comunicasse com você. Então, de repente, aquele homem se comunicou comigo e eu falei, meu Deus, ele entendeu. É isso. E tudo que eu queria ouvir naquele momento era, você não vai morrer dessa crise. Sabe? E a mesma coisa eu digo para você. Essa situação que você está enfrentando não é para te matar. Não é para te paralisar. Mas pelo contrário, é para te fortalecer. É para forjar a sua fé. É para fortalecer a sua base para o próximo nível, para o próximo passo. E isso é muito bom, gente. Então, anotou aí a segunda chave? Gente, eu quero pedir para você que está na live, anota aí nos comentários, né? A primeira chave é proteja a sua mente. Anota nos comentários você que está aí participando da live. A segunda chave é
Fortaleça o seu relacionamento com Deus. E agora eu vou falar para vocês da terceira e última chave da nossa live. Bom, para chegar nessa terceira chave, eu preciso falar para você o seguinte, que eu já havia, né, inclusive antes de acontecer a pandemia, antes, né, desse diagnóstico de síndrome do pânico, eu já vinha orando, né, para um direcionamento do meu trabalho, da minha profissão, porque antes de ter o crochê como a minha profissão, eu já tive outras profissões, né? Eu tenho uma formação em técnica e em contabilidade, né? Atuei nessa área por algum tempo e também fiz outros trabalhos, né? E, portanto, eu comecei a questionar e a orar a Deus e pedir um direcionamento, né? Um posicionamento de qual seria o projeto de Deus para minha vida, né? Para minha área profissional, né? O que Deus quer de mim, aonde que eu devo, né, cavar mais. Então eu já estava orando há algum tempo. Gente, e olha só para vocês verem como que é as coisas. Eu já fazia crochê há muito tempo. Eu já fazia crochê há praticamente uns 12, 15 anos. Só que eu tinha o crochê como um hobby, né? E não tinha tido essa visão, né, de fazer do crochê a minha profissão. Então, olha só, voltando lá nas orientações do médico, qual foi a terceira orientação que o médico me passou? Ele falou que era para eu organizar a minha rotina, colocando exercícios físicos e atividades manuais. Olha, ó, vai juntando aí. Tá. E aliado à oração que eu já estava, né, fazendo já há algum tempo, pedindo para Deus uma direção. A Deia está perguntando como surgiu a crise. Então, Bey, a crise surgiu devido, né, às situações lá na infância, que isso foi a explicação que o médico me deu. Devido às situações lá da infância, situações de medo, né, de angústias que eu passei na infância e não ficaram resolvidas dentro de mim. Então, essas situações, elas ficaram armazenadas no meu subconsciente. Tá, e ficou guardadinha ali. Aí, com o período da pandemia, né, o acúmulo de informações negativas, né, e situações que você olhava para um lado, só via notícias de morte, de enfermidade, e não via nenhuma pontinha de esperança. Então, tudo isso veio e acumulou, né, dentro de mim e abriu a porta daquelas situações que estavam guardadas no meu subconsciente lá atrás. E esta situação da pandemia, então, abriu a porta e chamou todo aquele pessoal que estava guardadinho lá no meu subconsciente e veio, então, e explodiu, assim, na minha mente, né? E foi desta forma que aconteceu as crises, né? Foi dessa forma que surgiu, que desencadeou a crise na minha vida, a crise de síndrome do pânico. Mas então, voltando aqui, né? Então, eu já tinha há muitos anos que eu fazia crochê, mas nunca tinha pensado no crochê como minha profissão. Inclusive, eu não sei se vocês que estão na live sabem, mas eu também tenho um canal, né, no YouTube, onde eu já ensinava crochê, né? Já ensino já tem várias peças que tem lá no canal, inclusive gratuito, né? Eu ensinando a fazer peças de vestuário, no caso. E só que quando, né, o doutor falou para mim que eu precisava, né, de colocar habilidades manuais, eu lembrei do crochê. Falei, nossa, então só eu focar no crochê. Porque devido, né, a estar passando pelas crises, eu acabei
dando uma diminuída, né? E de estar mexendo com o canal. Então eu fiquei paralisada por um tempo. Porque exatamente as crises, elas nos impedem de fazer as coisas, de andar com a nossa vida. Então, realmente, a gente fica meio que paralisada no tempo, sabe? A gente dá uma parada, assim. Porque, olha, sinceramente, você não consegue dormir, você não consegue raciocinar direito, né? Pelo menos, eu tinha poucos momentos, assim, que eu conseguia estar equilibrada, raciocinando, né? Centrada. Então, era poucos momentos durante esse período de crise, né? Que foi praticamente aí uns 8 meses, né? Que inicialmente foi crises mais espaçadas umas das outras, mas com o tempo elas foram diminuindo esse espaço entre uma crise e outra, né? Chegando ao ponto de ter, tipo assim, uma crise, 2, 3 crises dentro do mesmo dia, né? Foi nesse momento que eu fui procurar a ajuda do psiquiatra, né? E então, eu já liguei, então, as informações, né? Eu já sabia fazer o crochê, o médico disse que eu precisava, né, de estar fazendo atividades manuais para que a minha mente fosse direcionada, o meu raciocínio fosse voltado para aquela atividade e dessa forma eu iria esquecer um pouco da crise, né? E assim foi. E um certo dia, eu ouvindo uma palavra, né, de um pastor, e naquela palavra ele falou assim: olha, a resposta daquela oração que você tem feito é o seguinte: o que você tem pedido para Deus já está nas suas mãos. Pronto, só essa palavra. Aí foi assim, ó, um ajuntamento de informações, né? E foi maravilhoso, gente, porque aí eu falei, meu Deus, é isso, né? Pedindo para Deus tanto tempo, uma direção assim, né? Uma estrutura financeira, né? Uma posição. Desculpa, gente. Tomar uma aguinha aqui, né? Então, pedindo para Deus, né, esse posicionamento, tal. E aí veio essa informação, essa palavra desse pastor que fechou. E eu falei: nossa, é isso. É isso que Deus tem para mim. É isso que eu vou fazer. Então eu foquei no meu canal novamente. E comecei a pesquisar mais, a estudar sobre o marketing também dessa área, né? E foi então que eu escolhi uma área só, porque é uma área que chama a minha atenção, que eu gosto, né? Que é essa área de bolsas, né? De acessórios, porque eu sou apaixonada por bolsas e são pouquíssimas mulheres que não gostam de bolsa, né, gente? Então, eu decidi me especializar na área de confecção de bolsas. E foi aí, então, que aconteceu essa virada de chave, né? Essa virada de página. E aqui é a terceira chave. Aquilo que você precisa já está nas suas mãos. Deus vai pegar aquilo que já está na sua mão e vai multiplicar as suas habilidades. Quero aqui, inclusive, até falar de um outro texto que houve 2 vezes, né, que Jesus multiplicou aquilo que foi apresentado a ele, não é? Então teve a multiplicação dos pães e dos peixes, que o Senhor multiplicou e foi tremendo.
Porque Deus, ele tem esse poder de multiplicar aquilo que já está nas nossas mãos. Então, olha só para vocês verem, gente, né? Passei por uma crise de síndrome do pânico, né? Foi difícil, foi muito difícil. Porém, nessa crise, eu entendi ainda de uma forma mais clara, de uma forma mais palpável, que a nossa dependência é total do Senhor, é total de Deus. Então, a primeira chave que eu liberei aqui nessa live foi que nós devemos proteger a nossa mente. A segunda chave, precisamos desenvolver a nossa fé, né? Desenvolver, fortalecer nosso relacionamento com Deus. E a terceira chave, que coisa linda, gente. A terceira chave, aquilo que você está pedindo a Deus, aquilo que você precisa, já está nas suas mãos. Então, sabe o que falta? Você apresentar a Deus. É isso aí. Apresentar a Deus foi o que eu fiz. Quando eu entendi, através daquela palavra daquele pastor, que o que eu estava pedindo em oração já estava nas minhas mãos, né? Aí o médico falou para mim que eu precisava colocar na minha rotina alguma atividade manual, que é o que eu já fazia há tantos anos, mas que não tinha observado, não tinha olhado desta forma, não tinha visto, né, essa atividade como uma profissão. Só que aí, depois de todo esse processo, desse enfrentamento, dessa síndrome do pânico, né, desse crescimento, dessa aproximação que eu tive com o Senhor, mais ainda, porque eu já tinha um relacionamento com Deus, mas durante esse período de crise, fortaleceu ainda mais. Porque eu vi o tanto que nós somos vulneráveis, o tanto que nós somos dependentes de Deus. E, para finalizar, né, a virada de página foi o quê? Deus me mostrou, falou, olha, sabe isso aí que está na sua mão? Ai, que coisa incrível. Sabe isso aí que está na sua mão? Que você, às vezes, coloca aí, faz assim, todos os dias você está com isso na sua mão e você me pedindo. Ai, Senhor, me dá, me mostra. E aí, ele mostrou, já está nas suas mãos. Então, aquilo que você precisa já está dentro de você, já está nas suas mãos. Agora, o que você precisa fazer é apresentar a Deus. Apresenta a Ele. E aqui, pessoal, então, depois que eu entendi que era isso, né, que eu precisava fazer, que eu nasci para fazer, eu comecei a estudar, comecei a desenvolver, né, alguns modelos. Os meus modelos, eu crio eles, eu desenvolvo eles, olhando, né, vendo marcas famosas, né, mesmo que não são só marcas de crochê, não. São várias marcas de bolsas, né? Então eu olho, faço alguns traçados, alguns desenhos e crio os meus modelos. E aí, pessoal, depois, né, que o Senhor abriu esse meu entendimento, né, desta forma para o crochê, eu comecei então a aprimorar as técnicas, a aprimorar, né, cada vez mais a forma de trabalhar, né, diversificar, né, fazer vários testes, anotar, estudar, ver outras pessoas que já são dessa área do crochê, né, ver aquelas pessoas que já deram certo, que já estão lá em cima, ver também as outras situações, pessoas que não deram certo, que desistiram. Porque, gente, na vida, tudo é um aprendizado. E não é só o que vence que tem algo para nos ensinar, né? Porque aquele que não venceu também,
tem algo para nos ensinar, tá? Tem algo para nos ensinar. Então, e eu desenvolvi várias técnicas para estar fazendo as minhas peças. E Deus é tão tremendo, tão maravilhoso, que eu decidi, assim como o meu trabalho me ajudou, né, a passar de uma forma mais rápida por este momento ruim, por essa crise, né? Eu decidi estar passando isso para outras mulheres. E por conta disso, eu decidi fazer também os cursos de bolsa. Então, em breve já está aí no forno, né? Os cursos que serão pagos tem no meu canal. Caso você ainda não conhece o meu canal, é Araceli Atelier Crochê. Vai lá no YouTube, no meu canal, tem várias receitas lá, várias aulas gratuitas, tem algumas aulas de bolsas, né? Mas é claro que as aulas do curso, né? Elas serão mais detalhadas, você terá a possibilidade de estar tendo o acompanhamento, né? A minha assessoria, né? Diretamente comigo. E também são aulas muito explicativas, tanto para pessoas que estão começando do zero no crochê, quanto para pessoas que querem aperfeiçoar o seu trabalho, quer aperfeiçoar suas técnicas, tá? Inclusive, eu estou montando um curso, onde nesse curso eu apresento uma técnica nova de estruturação de bolsa. Eu quero mostrar para vocês, eu não sei se vocês perceberam, tá vendo? Essa bolsa aqui, ela não é só o crochê, tá? Essa parte aqui, ó, essa parte aqui do centro e aqui, ó, no fundo, ela é toda estruturada, tá? Ela tem uma estrutura para ela ficar firminha assim, tá bom? Porque uma das características do meu trabalho é esse. Eu gosto de peças firmes, tá? Porque eu acho que fica mais bonito, eu acho que valoriza mais a peça. Então, por isso eu resolvi desenvolver a técnica que tem a ver comigo, né? Com aquilo que eu entendo que é que valoriza mais a minha peça, né? Olha só essa. Ela é bem firme, tá, pessoal? Ela é bem durinha mesmo. Então, olha só. Tá vendo? O material aqui de estrutura não é aquela tela plástica, tá? Que todo mundo que faz bolsa de crochê já está acostumado, tá? Essa aqui é um outro material, uma outra técnica de estruturação, tá? Que eu estou aplicando aqui nas minhas bolsas. E nesse curso que eu estou preparando, vou estar mostrando tudinho para vocês. Olha essa outra aqui, gente. Olha só, não sei se dá para vocês verem, mas ela é bem estruturada, tá? Ela é bem firme mesmo. Essa aqui, ela só não tem a estrutura na aba, porque a aba dela, tá vendo? Eu já fiz ela, olha, em um ponto que já deixa ela estruturada. Então, não tem, até porque a aba, ela precisa ter movimento, né? Então, por esse motivo, eu não coloquei estrutura na aba, tá? Desse modelo. Mas em todo, né? Os outros lados, ó, as outras laterais, o fundo, tem a estrutura, tá? E também as minhas peças, eu gosto de forrar todas elas. Então, elas são estruturadas e forradas. Então, essas aqui são apenas algumas, né,
das minhas joias. Vou mostrar mais essa aqui para vocês. Gente, eu amo essa cor. Olha que cor maravilhosa. E aí, pessoal, você, né, que já ficou interessada, eu já vi aqui algumas meninas falando, né, comentando. Você que já ficou interessada, né, fica de olho aí nos stories, que assim que ficar pronto o curso, eu já vou estar mostrando para vocês, né, disponibilizando, tá? E na próxima quarta-feira, hoje é quinta, na próxima quarta eu vou fazer outra live, tá? Amanhã eu já vou colocar nos stories o tema da live. Com certeza você vai gostar do tema, tá? Porque é algo assim que é muito legal, gente. É muito bacana, então você não pode perder, tá? Então, olha só, eu já quero me despedir de vocês. Quero falar para vocês assim que eu amei demais, eu amo falar com gente, eu amo me comunicar, tá? Eu amo fazer esse trabalho, tá? Amo tanto vender quanto ensinar. Eu gosto de dar a oportunidade para que outras pessoas cresçam junto comigo. Porque se outras pessoas ao meu redor crescerem, eu vou crescer também. Então, é por isso, né? Por tudo isso que vocês ouviram aqui na live, tá? Exatamente por isso. Para que outras pessoas, para que outras mulheres saibam que é possível, sim, você sair de uma crise e se tornar uma empreendedora. É possível, sim, você sair fortalecida de um momento ruim. Basta você se apegar a Deus, buscar a direção de Deus, tá? Colocar isso que está nas suas mãos. Quando eu digo mão, pode ser algo também que está no seu coração, um projeto que está no seu coração. Então, coloca isso para Deus, mostra para Ele, tá? Porque Ele faz acontecer. Assim como Ele tem feito, fez e tem feito na minha vida. Ele fez e tem feito no meu trabalho, né? E vai fazer o mesmo por você. Então, o motivo dessa live é para que você tivesse essas informações, tivesse esses direcionamentos, né? Para que você tivesse essas chaves aí anotadas, chaves valiosíssimas, preciosas, que me levaram a virar a página. E hoje eu estou aqui para falar para vocês que é possível sim a gente sair de uma crise, sair de um momento de turbulência para o próximo nível. E é para esse lugar que nós iremos, para o próximo nível, tá bom? Então, pessoal, olha, já valeu demais. Estou muito feliz por cada uma de vocês, tá? Que passaram por aqui, que estão aqui comigo. Então, olha, fiquem com Deus. Um grande beijo, tá? Um forte abraço. E não esqueça de estar acompanhando nos stories que eu vou estar informando o tema da próxima live. E não será na quinta, será na quarta-feira, tá? Às 20 horas. Estarei informando para vocês nos stories. Até mais, gente. Fique com Deus. Beijo.